Questão número 14, olha só, tem uma figurinha. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Isso aqui é o triatlo, né? Olha só, na edição dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, aconteceu a estreia de uma nova modalidade, triatlo, natação, ciclismo e corrida. Nessa ordem. Então você tem que nadar uma distância, depois pedalar uma distância e depois correr uma distância. Essa prova deve ser realizada consecutivamente e sem interrupção pelos competidores. O esquema abaixo mostra as distâncias percorridas pelos atletas nas 3 etapas da competição em relação à distância total da prova. Tá, você tem que nadar 750 metros, depois anda 20 km de bicicleta e 5 km de corrida. O que ele quer saber? Desconsiderando o deslocamento e a distância percorrida em cada ponto de troca, ou seja, quando você acaba de nadar e pega a bicicleta, quando você larga a bicicleta e começa a correr, né? Desconsiderando essa mudança, tá? Se um paratleta percorrer a metade da prova, podemos afirmar que esse paratleta percorreu... Bom, a gente tem que calcular quanto que é a distância total da prova. Isso é fácil. Olha só, a distância total da prova a gente calcula aqui, ó. É só somar essas 3 distâncias. Ó, 750 metros, que é a natação. Vamos fazer tudo em metros, tá? 750 metros. Aqui, o ciclismo, você vai andar 20 quilômetros, né? 20 quilômetros é a mesma coisa que quantos metros? Tem que colocar todo mundo na mesma unidade para poder somar, né? Então isso aqui é só lembrar que 1 quilômetro são 1000 metros, então isso aqui é a mesma coisa que 20.000 metros. 20.000 metros. E aqui 5 quilômetros de corrida são 5.000 metros. 5.000 metros. Então, o número total de metros, né, é a distância total a ser percorrida aí nessa prova. Isso aqui vai dar 0, 5, 7, 5, 2, 25.750 metros. Essa é a distância total a ser percorrida na prova. Então, vamos ver o que ele pergunta. Ele quer saber qual dessas afirmativas aqui está certa, né? Podemos afirmar que esse paratleta, ó, percorreu um total... Como é que é um atleta que percorreu a metade da prova? Ah, tá. A gente tem que calcular metade disso, que é a metade da prova, né? A metade disso aqui é só dividir por 2. Quanto é que vai dar essa metade aqui? Vamos fazer a continha aqui mesmo. 25.750, vamos dividir por 2. Vamos armar aqui a divisão por 2. Isso aqui dá 2 por 2, dá 1, resto 0. Abaixo 5, 5 por 2 dá 2, resto 1. Abaixo 7 vai ficar 17 por 2, vai ser 8. 8 e resto 1. Aí abaixo 5, 15 por 2 vai ficar 7 e resto 1. Abaixo 0. 10 por 2 dá 5. Então, isso aqui dá, e resto 0. Isso aqui vai ficar, então, 12.875 metros. Isso aqui é a metade da prova que ele pediu. Tá, então podemos afirmar que esse paratleta que percorreu a metade da prova, letra A, percorreu um total de 12.755 metros? Não, quase que acertou. É 12.875, tá? Então isso aqui tá errado. Letra B, percorreu um total de 12.000... Como é que é? 12.125 metros de bicicleta. Rapaz. Tem que fazer um desenho aqui para poder responder isso. Olha só. Lembrando que ele primeiro andou, primeiro ele nadou 750, depois 20.000 metros de bicicleta, depois correu 5.000 metros. A gente vai ter que fazer um desenho, né? Primeiro ele nadou 750 metros, depois ele pedalou 20.000 metros, né? A parte que é feita de bicicleta. E finalmente ele correu 5.000 metros. Então olha só,
ele está perguntando o seguinte, uma pessoa que foi até a metade, quanto que é a metade? A metade é quanto? Aqui é metade. Metade é na distância percorrida 12.875 metros. Então, calma aí. É claro que quem chegou até a metade nadou essa distância e correu aqui uma distância. Quanto que é essa distância? É a metade de 20 mil? Não, nada disso. Como é que a gente faz para calcular essa distância aqui? Porque olha só o que ele quer saber, ó. Percorreu um total de 12.125 metros de bicicleta. Como é que a gente vai calcular a distância que ele percorreu de bicicleta? Você vai pegar esse total e vai subtrair 750. O que der de resto é a distância que ele pedalou até o momento. Então vamos fazer essa conta? Só que não vou mais precisar não, né? Eu já anotei aqui a distância. Então vamos pegar essa distância toda, que é 12.875 metros, e vou subtrair esses 750 metros, que é a distância que ele nadou. Subtraindo 750 metros, quanto é que vai dar isso aqui? 5 menos 0, 7 menos 5, 12. Aqui, 8 menos 7 vai dar 1. E aqui vai ficar 12. Quer dizer, esse 12.125 metros é essa distância aqui, ó. É a parte que ele andou de bicicleta até chegar na metade da competição. Então ele está falando, percorreu um total de 12.125 metros de bicicleta. É isso mesmo. 12.125 metros. Então tá certíssimo. Essa aqui é a resposta correta. Poxa, mas vamos conferir as outras três aqui para ver se tem algum erro, né? Olha só. Ainda deve percorrer até o ponto de chegada 12.355 metros. Calma aí. Isso que ele tem que percorrer é a outra metade, né? Olha só, até chegar a essa distância percorrida é a primeira metade. É a parte que ele nadou, mas a parte que ele pedalou até aqui. Dá 12.875. Tá faltando ele completar esse percurso, né? Essa distância de bicicleta mais essa distância correndo tem que dar isso aqui. E ele está falando que ainda deve percorrer até o ponto de chegada 12.355, coisa nenhuma. É 12.875 que falta a outra metade, né? A segunda metade é igual à primeira metade. Então isso aqui está errado. Agora a letra D. Ainda tem que percorrer até o ponto de troca 7.835. Como é que a gente calcularia essa distância aqui, hein? Você pode pegar esse total aqui, daqui para cá, que é isso, e subtrair 5.000. Aí você vai ficar sabendo esse pedaço que falta até o próximo ponto de troca. É o que ele está falando aqui, ó. Ainda deve percorrer até o ponto de troca, aqui, 7.835 metros. Vamos ver se isso aqui está certo. Eu vou pegar esse pedaço que falta, que é 12.875 metros, e vou subtrair essa parte aqui, 5.000. Quanto é que vai dar isso aqui? 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. 8. 12 menos 5 vai dar 7. 7.875. Ó, 7.835 metros. Está errado, é 7.875 metros. Então, essa aqui está realmente errada. Claro, senão, como é que a gente ia marcar essa aqui como certa, né? Agora a letra E, ele está falando, percorreu 12 vezes a distância que nadou. Calma aí. Essa distância que ele percorreu a distância, bom, percorreu considerando tudo, né? Nadar, mais bicicleta, mais correr. Bom, isso que ele percorreu aqui é 12 vezes a distância que ele nadou? Não. 12 vezes a distância que ele nadou, é o mais fácil a gente fazer a multiplicação por 12 aqui. Se você fizer 12 vezes essa distância, ó, 750 vezes 12, isso dá quanto, hein? 2 vezes 750 vai dar 1.500. E uma vez 750, fica aqui. Isso aqui vai dar 0, 0, 0, vai 1, 9.000 metros. Então,
isso aqui é igual a isso aqui? Não, isso aqui é 12 vezes a distância que ele nadou. Isso aqui, que ele percorreu, é uma coisa completamente diferente. Então, ele não percorreu 12 vezes a distância que ele nadou. Então, realmente, essas aqui estão erradas. E a resposta correta é a letra B de Bravo.